nos alertou agora há pouquinho na entrevista com o deputado Reginaldo Lopes, ela conseguiu apurar que tem mais um setor do governo Bolsonaro parando ou ameaçando parar. Já aconteceu na Polícia Federal, que não tem grana para emitir passaporte. Está acontecendo nas universidades, onde não conseguem pagar o jardineiro, o segurança, bolsas de estudo, restaurante universitário. E agora, minha gente, os nossos aposentados podem sofrer porque aposentados e todos aqueles brasileiros e brasileiras que precisam do INSS, não é? Porque o INSS mandou um alerta para o governo federal dizendo o seguinte: olha, o caixa aqui está vazio, tão vazio que quarta-feira, amanhã, eu não consigo abrir para funcionar, para atender as pessoas. A CNN teve acesso ao ofício enviado pelo INSS ao secretário de Orçamento Federal do Ministério da Economia, ou seja, quem cuida do caixa. No documento, o que é que o INSS diz? Documento obtido pela Basília Rodrigues. Abre aspas, a falta dos recursos causará grave prejuízo ao funcionamento da autarquia, que é o INSS, ocasionando suspensões de contratos, bem como deslocamentos de servidores de forma imediata. Ou seja, Basília Rodrigues, mais uma vez, um setor do governo Bolsonaro parando ou dizendo que vai parar por falta absoluta de dinheiro para execução de serviços banais, cotidianos, como limpeza, como segurança, como jardinagem, como eu disse aqui agora há pouquinho. Lembrando que as coisas do INSS ou no INSS já não vão nada bem faz tempo, né? As filas, a demora para fazer perícia, para obtenção de aposentadoria ou de qualquer outro benefício pago pelo INSS, BPC, auxílio-doença, essas filas, quando tinha dinheiro, já eram enormes, né, Basília? Conta mais pra gente do que você conseguiu levantar. Essa informação é fundamental, importantíssima. Mais uma que a Basília traz em primeira mão aqui no Novo Dia. E aí, Basília? Olha, Colombo, alerta de apagão no INSS. A gente conseguiu esse documento que foi encaminhado na sexta-feira passada pelo presidente do INSS, Guilherme Gastaldello, ao secretário de Orçamento Federal, Ariosto Antunes, Culau, portanto, aí uma área do Ministério da Economia, em que ele afirma, aponta para graves prejuízos nos serviços essenciais do INSS devido aos bloqueios de recursos. Essas restrições orçamentárias que têm alcançado diversos órgãos, diversas áreas do governo, também chegaram aí ao INSS. Nesse documento intitulado Impacto das Restrições Orçamentárias no âmbito do INSS, Gastaldello diz que, devido a essa falta de recursos, vai ter que suspender contratos já agora na quarta-feira. O que isso significa? Afirmam os servidores do INSS com quem eu conversei. Vai ser fechamento dos postos de atendimento, também suspensão das perícias, atrasos nos pagamentos do INSS e interrupção em contratos com terceirizados. Quando você fala de vigilância, limpeza, o fundamental ou essencial, como o próprio INSS coloca neste documento, para qualquer posto de atendimento funcionar. Já há algumas semanas tem acontecido aí reuniões, conversas do Instituto com o Ministério do Trabalho e também com o Ministério da Economia para poder se dar uma solução a isto. E, pelas informações, até agora não teve um retorno, porque não há recursos suficientes para colocar nem mesmo nesta área que cuida da Previdência. Entre servidores do INSS, o momento está sendo chamado de fim do mundo. Muitos desses funcionários com quem eu conversei de ontem para hoje dizem que nunca viram uma situação assim no INSS, sendo que já é um órgão apontado aí como uma das principais mazelas de desgaste do povo, né, devido a baixa qualidade no atendimento, as dificuldades orçamentárias que não são de hoje. Só que o momento atual é tecnicamente chamado de shutdown, esse apagar, esse desligar das luzes que a gente pode ver também na instituição INSS. Neste documento que a gente obteve com exclusividade aqui na CNN Brasil, Gastaldello, que é o presidente do INSS, diz que apesar dos esforços do Instituto e até mesmo da
parceria, diz ele, do Ministério do Trabalho, que até aqui auxiliou com o orçamento. Enquanto foi possível, o órgão irá adotar medidas de caráter emergencial. Novamente, aqui a gente abre aspas. Além dos bloqueios, explica que a mudança de cenário se dá também por causa da informação de que as demandas de créditos suplementares não serão atendidas em razão do cenário restritivo. E é claro que a gente por aqui, Colombo, procurou o Ministério da Economia, do Trabalho, o próprio INSS. Formalmente ou oficialmente, essas instituições ainda não se manifestaram. A pressão é muito grande dentro do INSS, um tipo de tic-tac, porque o presidente da instituição diz: só tem dinheiro até quarta-feira. Depois disso, vai paralisar os serviços. Até lá, dizem esses funcionários, continuam as conversas, as tentativas de acordo de remanejamento orçamentário para que a população, na quarta-feira, e claro, os aposentados, quem depende da área social e previdenciária do país, não acorde sem atendimento nos postos. A gente vai ficar muito atento a isso. Aliás, já fica dada a dica aqui para Brasília, para a gente amanhecer amanhã nos postos do INSS, a não ser que seja anunciado algum acordo hoje, né, ainda, que haja uma suplementação de dinheiro imediata, um depósito, um PIX imediato para a conta do INSS. A gente tem de amanhecer amanhã nas portas das agências, porque isso submete milhares de brasileiros ao sofrimento. E a Brasília usou uma expressão aí, né, o tic-tac, o barulhinho do relógio, né, é uma expressão que o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, usa com muita frequência, né, nas redes sociais, se referindo a eventuais problemas que surgirão na avaliação dele a partir da posse do presidente eleito, né?